Para iniciarmos mais esta mensagem, eu quero ler com você o texto que está em Colossenses, a carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 3. E quero ler os versículos 12 e 14. Diz assim: Assim como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas no 14 diz: mas acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Acima de tudo, mais importante é revestir-nos do amor, porque o amor é o elo da perfeição. Nós sabemos que elo é o elemento que faz ligação entre uma coisa e outra, um ponto e outro. E aqui Deus está nos revelando que no seu propósito, na sua vontade em relação a nós, o amor é esse elo de ligação. Ligação em que? Entre algo que se inicia e algo que vai se findar. Tá? Entre o princípio e o fim nós temos o meio. E é assim como nós temos considerado. O amor está no meio, fazendo ligação entre o princípio, e o final. Tá? E em relação ao princípio, o que nós temos? Nós temos um chamado de Deus feito lá através de Abraão, para que nós possamos viver, andar, praticar a sua presença. É isso que está lá em Gênesis 17:1. Deus dizendo para Abraão, e não somente sabemos que essa chamada não se restringe a Abraão, mas se estende até nós, que cremos em Deus, de que andemos na presença de Deus. Deus está dizendo: venham para a minha presença, pratiquem a minha presença, vivam na minha presença, e isso é perfeito, esse é o caminho da perfeição. É por aí, Deus está dizendo. Então, no estágio inicial, no início da nossa jornada, da nossa caminhada, do nosso viver, da nossa existência, do nosso relacionamento com Deus, a chamada é essa, o princípio. Tá? É chamada a presença de Deus. Por quê? Porque na presença de Deus, nós vamos ter a oportunidade de conhecer a Deus. Isso é fundamental. Precisamos conhecer a Deus. Deus não pode ser estranho, pode estar distante de nós. Mas Deus nos chama para a presença dele exatamente para isso, para que haja essa intimidade, esse relacionamento se desenvolva. E assim possamos conhecer a Deus, também conhecer a nós mesmos. Porque desconhecer a Deus e desconhecer a nós mesmos nos coloca numa vida de confronto, de inimizade contra Deus. E esse não é o propósito de Deus para nós, pelo contrário. Por isso ele nos chama primeiramente à sua presença. E praticando a presença de Deus, conhecendo a Deus, o que vai ser gerado aí é o amor. Que amor é isso? Amor é Deus. Amor é a experiência com Deus. É o resultado de uma vida, de uma caminhada na presença de Deus. Então, o amor vem como elo, que vai ligar entre o princípio do chamamento e o que Deus quer realizar na nossa vida. Deus tem um propósito elevadíssimo, Deus tem um propósito grandioso na nossa vida. Mas para que esse propósito seja alcançado, o amor aparece aí como elemento central, como elo de ligação. E eu quero agora considerar um pouco e ver um pouco o que Deus nos ensina, o que Deus nos fala a respeito deste amor, esse amor ágape. E para isso nós vamos lá para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Neste capítulo 13 de 1 aos Coríntios, nós encontramos, eu creio que a melhor revelação a respeito desse amor, o amor de Deus, o amor que vem de Deus. E a partir do versículo 1 nós lemos o seguinte: E agora, Paulo diz, passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Então, este é o caminho sobremodo excelente.
E ele continua dizendo: ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. E agora eu vou direto para o verso 13. Sendo assim, permanecem até o momento esses três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. É fácil de nós percebermos que o amor de que Paulo está tratando aqui não é esse amor natural em nós, não é esse amor humano. É um amor de uma qualidade, de um nível muito, muito além da nossa capacidade humana, muito além das nossas forças. O que ele está tratando aqui é da manifestação do amor que é Deus, do amor divino, que é impossível de ser produzido por nós, mas que é possível ser experimentado a partir do nosso relacionamento, da nossa experiência com Deus. E este é o elemento que Deus precisa, é o elo que Deus precisa para realizar em nós todo o seu plano, todo o seu propósito, toda a sua vontade. É nesse ambiente deste amor, é na experiência deste amor que Deus tem caminho para realizar em nós toda a obra de transformação que Ele precisa realizar. Toda a manifestação de Deus em nós e também através de nós. Na esfera deste amor e não a outra esfera. Deus não tem como trabalhar a si mesmo, Deus não tem como dispensar-se para nós, a não ser por este caminho sobremodo excelente. Assim, a palavra de Deus nos mostra que o elo perfeito é o amor. Esse é o elo da perfeição. E Deus nos chama para dentro dessa experiência. Esse é o nosso chamado. Deus não nos quer na mera atividade religiosa. Ele diz, mesmo que eu doe tudo que eu tenha, mesmo que eu tenha capacidade e poderes sobrenaturais, se isso não for produzido dentro da experiência e da realidade desse amor, Deus está dizendo, não vale nada, não tem valor real. Pode ter valor e ser admirado pelos homens, mas não é aceito por Deus, porque não é produzido no próprio Deus. Deus só vai receber aquilo que Ele mesmo produz, Ele mesmo realiza. Por quê? Porque Deus é que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. E o querer dele é que nós vivamos na prática da sua presença. Esse é o caminhar. Em busca de quê? De conhecê-lo. Conhecê-lo para quê? Para amá-lo. E amar também o próximo como ele amou. Esse é o caminho sobremodo excelente que a palavra de Deus trata conosco. E o amor, então, é esse elemento fundamental, essencial,
indispensável para Deus realizar em nós o seu propósito, a sua vontade, o objetivo pelo qual Ele nos criou, alcançar o seu fim. E esse fim que Deus quer realmente produzir em nós, ele vai muito além da nossa capacidade de entendimento e de imaginação. E é disso que o apóstolo Paulo também trata aqui nessa mesma carta, no capítulo 2, no versículo 9. Vamos ler? No entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. O que Deus preparou para nós está muito além da nossa capacidade de imaginar e de medir. E aqui a palavra está dizendo isso de maneira muito clara, para aqueles que o amam. A produção, a realização da vontade de Deus só pode acontecer mesmo dentro dessa experiência do amor, para aqueles que o amam. E esse é o desejo de Deus, que esse amor que sempre existiu, esse eterno amor de Deus por nós, que levou Deus a nos criar, esse amor então passe também a ser correspondido, passa a ser experimentado em nós, para que esse caminho perfeito aconteça e esta obra da vontade de Deus se concretize e se realize em nós. Então, a partir agora das próximas mensagens, nós vamos compartilhar, entrar nessa parte final do propósito de Deus. Nós já vimos o princípio, consideramos em algumas mensagens o centro, que é a experiência desse amor, para produzir esse resultado final. E se Deus permitir, então, nessas próximas mensagens, nós vamos compartilhar um pouco da etapa final desta nossa caminhada na busca da revelação de qual é a vontade de Deus na sua palavra. Que Deus nos abençoe. A minha oração é que Deus tenha caminho em cada um de nós, em mim, em você, para que o seu propósito eterno se realize, venha a ser consumado. E isso que Deus preparou, a palavra de Deus diz aqui, predispôs antes da fundação do mundo, se torne plenamente realizado em cada um de nós, para a sua glória, para o louvor de Deus eternamente. Amém.